Muito bem, muito bem, muito bem. De volta, mais uma revisão da aula de língua portuguesa. Aula que, dando prosseguimento na aula que nós apresentamos ontem. Sou o professor Mário. Vamos praticar? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Vamos praticar então? Vamos à nossa primeira atividade, a nossa primeira questão? Observe aí. Então temos um texto chamado Conversa Fiada. Você vai ler esse texto, olha só, observe aí, conversa fiada. Aí nós vamos agora para o comando. Você vai ler esse texto, lê com calma, lê o texto e vai responder o seguinte, olha, conforme a aula que nós tivemos ontem. Qual o tipo de narrador presente no texto? Aí você vai comprovar a afirmação com uma passagem extraída do texto. Estão lembrados? Estão lembrados que nós falamos ontem a respeito do tipo de narrador, dos marcadores temporais? Falamos ontem a respeito disso, tá bom? Respondam no chat que eu vou ler a resposta de vocês. Até daqui a pouco. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos participar no chat, responder. Lembrando
que ontem nós tratamos de tipo textual narração. Falamos aqui sobre o narrador, tipo de narrador, narrador personagem, narrador observador, que pode ser o narrador onisciente, né, o narrador em terceira pessoa, o narrador em primeira pessoa. Falei para vocês aqui, para vocês procurarem no texto os verbos que são um dos marcadores temporais. Já temos os advérbios, temos também as conjunções, mas para você saber qual o narrador, o tipo de narrador, você tem que procurar o verbo no texto, ok? Vamos analisar então? Vamos analisar o tipo de narrador, vamos ler o texto primeiramente. Olha só, observe aí. Conversa fiada é o nome do texto, diz assim: era uma vez um homem muito velho que, por não ter muito o que fazer, ficava pescando no lago. Olha só aqui, né? Temos os marcadores aqui de tempo. Era uma vez um homem muito velho, por não ter muito o que fazer, olha só. Ele ficava, olha aqui, ó. Olha aqui. Ficava. Quem ficava? Ele. O homem muito velho, ele ficava. Aí prossegue aqui, ó. Era uma vez um menino muito novo, que também tinha muito o que fazer, e ficava pescando no mesmo lago. Ele ficava. Quem? O menino muito novo, olha só, o menino muito novo. Então temos dois personagens aqui, né? O homem muito velho e o menino muito novo. Já sabemos, pelo verbo, um dos marcadores temporais, que esse nosso narrador é um narrador em terceira pessoa, não é isso? Em terceira pessoa? Vamos ver, vamos confirmar aí, olha só. Olha aí a resposta. A resposta. O narrador em terceira pessoa, ou narrador observador. Várias são as passagens do texto que podem comprovar tal foco narrativo. Olha só. Um dia os dois se encontraram, eles se encontraram, olha só. O menino puxou, ele puxou, o velho usou, ele usou. Né? Então, os trechos destacados, alguns outros nós destacamos também logo lá no início, né, da história, que os trechos destacados acima apresentam verbos em terceira pessoa. Além disso, fica claro que o narrador não participa da ação. Muito bem, ele só está ali observando, ele só está ali contando a história, narrando a história. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à segunda questão? Observe aí. Então, temos a segunda questão, que é o mesmo texto que você já leu. Olha só. Então, você já leu o texto, vai reler novamente. Aí nós temos o outro comando, que diz assim, ó. Vamos lá. Vamos ao comando que diz o seguinte: as personagens são caracterizadas de forma... Aí você vai indicar. Esses personagens que são indicados aí na narrativa, eles são caracterizados de forma igual, de forma contrária, de forma complementar ou excessiva? Observem lá as características dos personagens. Responda. Daqui a pouquinho nós retornamos com a resposta.
Muito bem, muito bem, muito bem. Responderam? Temos algumas participações aqui no chat. Vamos verificar aqui as participações no chat. Vamos ver quem participou. Deixa eu ver aqui algumas participações. Emanuel marcou aqui a letra B. Manuel. Quem mais aqui? O João Breno disse que é a letra B também. Letra B. Quem mais? A Isabela. O Aleilson, é isso? Aleilson dizendo que é a letra B. Contrária. Muito bem, Aleilson. Daqui a pouquinho nós vamos verificar. Pode subir? Subindo, ver as participações dos alunos? Sim, vamos ver aqui. Aí, é isso, exatamente. O Nicolas marcou a letra A. A Maísa marcou a letra A também. A Adria Vitória participou aqui. Quem mais? É isso, né? É isso. O Bruno está dormindo ainda, né, Bruno? Está com sono? Muito bem. Vamos então à resposta? Olha só. Resposta! Vamos analisar o texto antes. Analisar o texto, olha só. Muito bem. A questão indica aí a respeito da caracterização dos personagens. Olha só como quando vai apresentando aqui, ó. Era uma vez um homem muito velho. Olha, no início já indica, olha só. Aí, aqui abaixo indica assim, ó. Era uma vez um menino muito novo. Essas caracterizações desses personagens aí são contrárias? São contrárias, não é isso? Exatamente, um é novo, o outro é velho. Então a resposta correta é a letra B. Olha só aí, letra B, muito bem. Então são características dos personagens aí, essa caracterização contrária do texto. Muito bem. Vamos à nossa terceira questão? Vamos lá então. A terceira questão, temos um texto chamado sumiço. Olha só, você vai ler esse texto, observe aí, o texto um pouco longo, vai. Você vai ler e vai responder o seguinte: qual o tipo de narrador presente no texto? Você já sabe indicar ali os marcadores temporais, vai observar e vai indicar que tipo de narrador está presente no texto. Você vai comprovar a afirmação com uma passagem extraída do texto, como nós fizemos na primeira questão, tá ok? Daqui a pouquinho nós retornamos, responda no chat.
Muito bem, muito bem, muito bem, de volta. Muito bem, algumas participações aí no chat. Vamos ler o texto, Observe aí o texto. Então o texto chama-se sumiço. Falei aqui e vou repetir, hein? Falei e vou repetir. Marcadores textuais, os verbos, observem os verbos. Olha só. Desesperado, o chefe olha para o relógio e, já não acreditando que um funcionário chegaria a tempo de fornecer uma informação importantíssima para uma reunião, liga para tal. Alô, atende a voz de criança, quase sussurrando. Então temos aqui, logo no início aqui, já dá para percebermos aqui quem é o narrador. Exatamente, você observa o verbo. Você observa o verbo, né? Aí já sabemos aí, aqui temos o discurso direto e tudo mais. Aí você observa, desesperado, o chefe olha, ele olha para o relógio. Então temos aí um narrador em terceira pessoa, né? Observador, que está contando a história e vai prosseguindo, contando a história aqui a respeito que você já leu, né? Olha só, aí temos discurso direto, então aqui, ó, o chefe tenta falar, ele tenta falar, né? Ele tenta falar, ele. Então, notem aí que temos algumas características do nosso narrador observador, Vamos lá, então, para a resposta. Olha só a resposta aí para você. Resposta para você. Narrador em terceira pessoa. O narrador observador. É possível comprovar tal foco narrativo a partir da passagem em que fala o narrador. Mostramos alguns, né? Tem esse aí também, ó. O chefe olha, né? Ele olha para o relógio, ele liga. Muito bem, alguns alunos responderam ali, narrador de primeira pessoa. O narrador de primeira pessoa, falamos na aula de ontem, ele participa da ação, né? Primeira pessoa. Eu fui, eu vi, eu participei. Então, sempre vai estar o verbo ali, ele vai estar em primeira pessoa para você saber que tipo de narrador que está falando ali no texto, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo. Quarta questão, vamos lá. Muito bem, o mesmo texto, você vai ler o texto, prosseguindo lendo esse texto, essa narrativa, e vai responder o seguinte, olha só. A presença das formas licópito, tiorce, puculando, aliadas ao contexto do texto que você está lendo, eles vão sugerir que o personagem aí você vai indicar. Analise o contexto, todo o contexto da história e a presença dessas palavras aí, o que indica que o personagem o que sugere? Daqui a pouquinho nós retornamos.
Muito bem. Leram o texto? Leram o texto? Analisaram o contexto? Muito bem. É importante que você leia o texto e analise o contexto para poder responder, ok? Então, a presença das formas licópito, tiósse, puculando, aliado ao contexto, sugerem que a personagem é... Então, muito bem. Vamos analisar o texto? Vamos analisar o texto. Observe aí o texto. Olha só. Muito bem. Comecei aqui numa parte aqui do texto, só para nós analisarmos. Olha só. Então, alô, seu pai está... Vai prosseguindo aqui, ó. Você leu, aí disse assim, não, disse a criança bem baixinho, olha aí, né? Então sabemos que temos uma criança, muito bem, que está conversando ali com o chefe do pai dele, olha só. Meio sem graça, o chefe tenta falar com algum outro adulto. E sua mãe? Está aí? Tá. Ela pode falar comigo? Aí vai prosseguindo, olha só. Não, ela está ocupada. Tem mais alguém aí? Tem, Sussu. Quem? O polícia. Olha só como ele vai falando aqui. Aí ele fala aqui o bombeiro, né? Muito bem, o bombeiro. Olha só, vamos prosseguindo. Aí você pensa, é o Cebolinha que está falando. Não, o Cebolinha não é personagem dessa história, então não pode ser o Cebolinha. Muito bem. Aí ele fala, que barulho é esse? É o helicóptero. Muito bem. Um helicóptero, fala o adulto aqui. Ele trouxe. Então vai prosseguindo aí, né, o texto. Aí você tem que analisar. Analisou que é uma criança, analisou que é uma criança que está falando, e aí você viu as palavras e você respondeu o seguinte, olha só. A presença das formas licóptero, tlosse e puculando, aliadas ao contexto, sugerem o quê? Sugerem que a personagem é uma criança aprendendo a falar, exatamente, uma criança aprendendo a falar. Se você respondeu a letra C, é a letra que está correta, ok? Muito bem, exatamente. Muito bem, gostei da participação de vocês. Agora, nós vamos para a aula de matemática com a professora Deísa e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.